Ó, Eles pra não quem não tá esquecem. sabendo do assunto do dia, coloca aí um trechinho, não é dela, coloca um trecho e liga o ar, por gentileza. Um trecho de Oswaldo de Oliveira falando, o Leão também criticou, fez críticas, goleiro brasileiro e também foi treinador. Né? O Oswaldo de Oliveira, acho que os caras estavam no camarim, sabe, no pré-evento assim, falou, pô, é F, né, cara, tem que ficar aqui ao lado enchendo a bola desse cara que veio tomar o nosso emprego, veio ganhar, até porque Oswaldo de Oliveira e Leão eram cotados para ser técnico da seleção brasileira, né? Estavam correndo por fora, né? Tudo bem, o Leão foi campeão do mundo, claro, isso não apaga em nada a história deles, o respeito a eles como treinador, como jogador, aos dois, mas eles foram, no mínimo, faltou um pouco de tato quando você tá ao lado de um técnico que não tem nada a ver se é estrangeiro ou não. Afinal de contas, quem fez o convite foi a CBF, se ele é estrangeiro ou não tem nada a ver com isso. Você pode concordar ou discordar, mas eu acho que foi uma provocação que não tinha sentido. Ah, mas do que vocês estão falando? Coloca o trechinho aí, por gentileza, Fabiane. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, é claro, o Ancelotti foi embora. Depois de ser campeão lá que vem, e volte o brasileiro. É assim, tá, o áudio tá lá no fundo, mas é o suficiente pra entender. Vocês ouviram, né? Sim. Vocês ouviram o que o... Inshallah! Eu não entendi esse tal de Inshallah. Nessa hora eu ouvi mais a risada da pessoa que tava gravando. E parece que a pessoa falou, meu Deus. Não sei se vocês já viram The Office, mas esse episódio aí cairia como uma luva na série The Office, que é uma série pautada mesmo. em constrangimento. Cai mesmo. Porque você olha pra carinha do Ancelotti, cara, ele tá sério, eu acho que ele não tá entendendo tudo. E aí talvez ele entenda uma parte ele, de tão surreal que é, ele fala, não é possível, acho que meu português não tá tão bom assim. Porque ele fica meio sério, olhando, concordando, acenando com a cabeça. E aí ele fala, né, depois que o Ancelotti sair, que a gente não tenha mais um estrangeiro na seleção. E aí eu queria lembrar aqui, eu fiz a brincadeira a respeito do Oswaldinho no começo do programa. Não só ele, mas o Leão estava presente também, né? O Emerson Leão, goleiro Tinha histórico do futebol brasileiro. alguns treinadores, né? Exatamente. Com passagens bonitas pelo futebol Mas brasileiro. eu queria só relembrar um pouco da carreira do Oswaldo de Oliveira e por onde ele passou. Porque parte da carreira dele ele passa no Shabab Al-Ahly Clube dos Emirados Árabes, no Al-Arabi, no Urawa Red Diamonds do Japão, Como é que é? no Kashima Antlers do Japão. Então assim, seja, ele tá ele fora. já ocupou a condição de um técnico estrangeiro em muitas vezes da vida dele. E eu duvido que no Japão ele foi recebido assim pelos treinadores japoneses, falando que ele estava roubando emprego dos japoneses que se qualificaram para estar ali, ou que no futebol árabe ele estava roubando emprego dos outros, enfim. Eu acho esse discurso péssimo. Em qualquer sentido. E no futebol é só mais um exemplo de como esses caras são corporativistas e adotaram o discurso de um proteger ao outro, que é bizarro. Não, E é mais nada a ver ainda, porque a gente teve exemplos de treinadores brasileiros tendo sucesso na Europa também, como o Vanderlei Luxemburgo, que se vangloria demais, inclusive, sobre o fato de ele ter descoberto o Sérgio Ramos na posição de zagueiro. A gente teve o Felipão passando pela escola portuguesa, que na verdade ele deu aula de futebol dos portugueses e se tornou uma referência. Então, eu acho muito nada a ver um treinador com uma história bonita que teve pelo futebol brasileiro usar esse tipo de discurso, e ainda mais quando a gente fala de uma seleção brasileira que é treinada por um dos maiores treinadores da atualidade. A gente não tá falando que a seleção brasileira tá sendo treinada por um cara que acabou de chegar na CBF, que acabou de se tornar treinador. Não, a gente tá falando de um cara que é multicampeão, que tem uma história bonita, que tem um estilo de jogo, que sabe o que tá fazendo. Então eu acho que cabe um pouco mais de respeito nessa situação, e ainda mais quando você tá num evento da CBF, que foi quem contratou o Carlo Ancelotti, inclusive. E um outro ponto é usar o discurso de, se ele for campeão da Copa do Mundo, ele pode sair e vir outro brasileiro. Se ele for campeão da Copa do Mundo, ele vai mostrar que realmente teve que vir um estrangeiro pra gente ser campeão. Ou ele vai aposentar. E assim, ô Gabi, você que fez... E no auge, né? Ainda. Você que fez intercâmbios e pra quem gosta de olhar vidas fora do Brasil, quando você é transferido, uma empresa vai te contratar, algo assim, dependendo do seu tipo de visto, aparece lá, qual a justificativa do Everton ser repórter, sei lá, da Al Jazeera? Aí aparece lá, mão de obra específica. É uma das. Ele é um brasileiro, tem vários brasileiros na Arábia Saudita, não tem nenhum repórter. É uma justificativa até pro país
olhar e falar, pô, faz sentido esse cara ser um migrante e imigrante, né, profissional, porque essa mão de obra não existe aqui. Com todo respeito aos técnicos brasileiros, o Ancelotti vem como uma mão de obra qualificada. Ele vem com embasamento. O Renato Gaúcho teria condição de treinar o Brasil? Sim, teria. Poderia estar com o Tite até hoje, sob várias críticas? Poderia. Poderia ter optado, sei lá, fala outro nome aí. Você lembra como o Tite chegou na seleção brasileira? Não, outro que não seja estrangeiro. O Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi o que eu falei. O Renato Gaúcho, ponto. Quando você traz o Ancelotti, você está trazendo um cara multicampeão mundial, multicampeão de Champions, ele ganhou La Liga, ele ganhou Premier League, ele ganhou título italiano. Então é assim, ele tem que ser respeitado. Uma coisa é, e aí com todo respeito também, quando você tem um time, vamos lá, coloca um Corinthians que traz um desconhecido gringo que não ganhou absolutamente nada, estava treinando de novo um time da segunda divisão da Argentina, aí você pode questionar, fala, pô, mas por que o Corinthians tá trazendo esse cara? Nada contra, né? Poderia ter um mercado nacional. Não era o caso na seleção brasileira. Gente, antes do Abel Ferreira ser contratado pelo Palmeiras, muitos outros nomes de técnicos brasileiros foram cotados. Exato. Era assim, Luxemburgo o técnico antes do Abel. Sim, exato. Gente, vocês esquecem que tem brasileiro fora também. Tem brasileiro treinando futebol equatoriano, tem brasileiro treinando futebol argentino, Thiago Nunes treinando futebol do Equador. Do LDU, tava esquecendo o nome, da LDU. Então é assim, na frente do cara, o mínimo que você tem que ter é o respeito. E a inteligência de, você quer dar alguma alfinetada, você pode até pensar em como você vai dar alfinetada, mas o Ancelotti não tem nada a ver com isso. Ele é um profissional, ele pode ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas isso não vai fazer a frase do Oswaldo de Oliveira tá certa. Ele pode cair na fase de grupos, mas não tá certa. Aí ele vai ser criticado pelo trabalho. Mas o fato dele ser estrangeiro ou não, quantas vezes a gente não cobra você quando vai viajar pra fora, e aí você tá na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa, o cara te olha, pô, aí é brasileiro. É lógico que é brasileiro, o cara tá... Se você se incomoda com isso, pô, por que você repete? E o Ancelotti, ele tem que ser respeitado. Se ele ganhar a Copa do Mundo, acho que é um outro ponto que o Oswaldo não tem razão nenhuma. O cara ganhou a Copa do Mundo, espero que depois que ele ganhe, até pra ele alfinetar, ele foi burro. Espero que depois que ele ganhe, entre outro brasileiro. Qual o sentido disso? Se ele ganhar, ele vai poder escolher ficar, ou ele vai parar pra aposentar, e o que vier vai ter uma pressão gigante. Porque ele vai ter que suprir a ausência do Ancelotti. De um técnico estrangeiro. De um técnico estrangeiro. E que se bobear, vai estar sendo cotado o Abel Ferreira, que é outro técnico estrangeiro. A gente preza tanto por união, Gente, o mundo é de ser humano. Nós somos homo sapiens, ponto. Se a gente nasceu no sul, no norte, no oeste, no leste, cara, nós somos... Se isso te faz ser menos brasileiro, se a seleção brasileira ganhar com o Ancelotti, você vai comemorar menos do que ganhar, sei lá, com Renato Gaúcho, aí, cara, eu acho que o problema é outro. A questão não é nem se brasileiro é bom, se brasileiro é ruim, ou até a análise da crítica pública a respeito desses nomes. Vou citar um exemplo aqui, o Felipe Luiz, brasileiro, tudo bem que passou boa parte do tempo da carreira dele na Europa. Mas o Felipe Luiz é um cara que transparece a imagem de alguém que busca conhecimento nas mais diversas áreas do futebol. Que ele busca conhecimento na Europa, na forma de jogar, mas que ele se adapta à realidade de como o atleta brasileiro gosta de jogar. Então esse é o tipo de profissional que tem que ser valorizado.